tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Evelyn e você está no Book Steve. Gente, eu li um dos melhores thrillers psicológicos do universo. Sério, eu acho que é um dos melhores, porque de todos os que eu li, este livro eu devorei. Eu devorei ele em questão de, cara, 3, 4 dias, assim. Foi surreal essa leitura. Eu terminei ela hoje de manhã e eu tive que vir aqui correndo falar para vocês sobre esse livro. O livro é nada mais nada menos que A Empregada, da Freida McFadden. Basicamente, a história vai permear a história de Millie, que é uma ex-presidiária que vai passar a trabalhar na casa de dois ricaços que têm uma filha chamada Cecília. Esses dois ricaços se chamam Nina e Andrew. E eles têm uma vida que parece perfeita, sabe? É um casal que tá super apaixonado, tem uma filha, mora numa casa gigante, com um jardim super bonito, e aparentemente tá tudo perfeito nessa história. Porém, essa menina, a Millie, vai trabalhar nessa casa porque ela não tem exatamente nenhum outro emprego que ela consiga arranjar devido aos seus antecedentes criminais. E aí ela começa a entender que aquela família praticamente perfeita tem alguns probleminhas ali acontecendo, principalmente envolvendo a dona da casa, a Nina. E aí o que ela começa a fazer? Ela vai viver nessa casa como empregada e vai morar dentro dessa casa num quartinho que fica lá no sótão, no último andar, péssimo, super pequeno, que tem uma janela que não abre, muito bom, que está selada com tinta e uma porta que só fecha pelo lado de fora. Surreal, assim, basicamente uma história de terror, né? Começamos por aí. E aí ela vai morar nessa casa e como ela precisa muito desse emprego, ela precisa muito desse dinheiro, porque ela não tá conseguindo emprego nenhum, ela se submete a viver nessa situação. E aí ela percebe que aquela família que aparentemente, pela visão de fora, era perfeita, tem algumas desavenças aqui e ali que causam, né, uns probleminhas. Basicamente, a chefe dela é um pouco maluca, digamos assim. Porque do nada, é sério, do nada, ela acorda no meio da noite, a chefe, e resolve que vai zonear a casa inteira. Então ela vai lá e faz uma maior bagunça para que no outro dia a empregada acorde e limpe a casa inteira. E por aí vai, tá? Esse daí é só um dos primeiros pontos de que a mulher não bate muito bem da cabeça. Começa que a chefe, além de fazer essa zona toda para ela ficar limpando, não se lembra muito bem de muitas coisas que ela mesma falou para Millie. Então, se a chefe dela falou, olha, eu preciso que você busque a minha filha na escola, a Millie vai buscar a filha dela na escola e aí, de repente, ela vê que, na verdade, não, que a filha dela ia voltar de carona. E ela, ao questionar a chefe dela, tipo, oi, você me pediu para eu buscar a sua filha na escola, mas ela voltou de carona. E aí a chefe fala, quando foi que eu te pedi isso? Do que você tá falando? Então ela começa a perceber que as coisas ali não estão se encaixando muito bem. A chefe é um pouco maluca, tem uma série de problemas de lacunas de memória, e o pouco contato que ela tem com o homem da família, né, o Andrew, ela percebe que ele ali é meio passivo nessa situação, sabe? Ele vê as crises de loucura da própria esposa e não entende, assim, ele não se intromete naquela situação, ele vê aquela situação acontecer e pensa, cara, é normal, ela sempre foi assim. E aí, com o tempo, ela vai se envolvendo com as situações, né? A empregada, ela deixa de ser apenas uma empregada para se submeter a qualquer tipo de situação. Então, ela faz compras da casa, ela tem que levar a criança, às vezes, para algum tipo de aula, ela vai se comprometendo com algumas situações. E com isso, ela consegue conhecer pessoas do meio familiar
dessa família. Então ela começa a conhecer as amigas da Nina, né, da dona de casa. Ela começa a conhecer as pessoas que fazem parte da escola da filha, então as mães que buscam outras crianças, que conhecem a situação familiar. E ela vai descobrindo, por meio dessas pessoas, alguns pequenos segredos, incluindo, né, a Nina e a filha dela, a Cecília. E aí ela percebe que nada ali se encaixa, porque ela entende que a Nina e a filha, na verdade, conheceram o Andrew um pouco depois. Então, a Cecília não é filha do Andrew, ela é filha da Nina, e o Andrew chegou a um acordo ali com a Nina de que todas elas poderiam morar dentro da casa dele, mas que ele não ia adotar a Cecília. Então, ele não é, teoricamente, o pai da menina, nem padrasto da menina, apesar da menina vê-lo como figura paterna. E aí, ela descobre também que a Nina fez um acordo pré-nupcial com o Andrew de que, se eles se separassem, ela não receberia nenhuma quantidade de dinheiro, porque na verdade ele é o que tem o poder aquisitivo e ela só foi viver com ele depois e ela não tem nenhum acordo. E ela não entende por que que o Andrew está com esta mulher, que é, né, tentando a cabeça, e a Millie fica se perguntando, cara, o que este homem está fazendo com essa mulher? Que não se dá nenhum tipo de respeito e é completamente fora da caixinha, sabe? Numa sociedade de aparências, né? Caso uma sociedade rica, cheia de pessoas influentes e aparências, ela não consegue encaixar as imagens, ela não consegue entender por que, que os dois estão juntos. Até que ela descobre que os dois estão tentando ter filhos. E o Andrew, na verdade, o sonho dele é ter filhos. Só que, por algum motivo, a Nina não consegue dar filhos para ele. Ela nunca consegue engravidar e ela passa até por um especialista, porque eles estão tentando muito, então ela passa por um especialista, até que o especialista diz que realmente ela não tem como ter filhos. E aí é o ponto crucial da história. A partir do momento que a Nina descobre que não consegue ter filhos e o Andrew descobre que ela não consegue ser mãe, tudo muda na cabeça dos dois. O casamento deles começa a cair em desgraças, né? Porque eles já não veem mais sentido em estarem juntos. E mesmo que tivesse algum tipo de resquício ali de amor e, enfim, de paixão entre os dois, essas intrigas, né, do casamento mesmo, acabam permeando tudo e eles não conseguem mais ficar juntos. E aí, em um belo momento, quando o casamento já está quase caindo em desgraças, depois de descobrir essa notícia, o Andrew resolve que ia levar a Nina para um show da Broadway que ela queria ver muito, que ela queria muito ir. E aí ele reservou tudo bonitinho, né, para ela. Na verdade, ele pediu para a Millie fazer isso, e aí a Millie faz, reserva tanto o show da Broadway quanto um hotel para eles ficarem depois do show. E aí ela reserva tudo perfeito, ele vai dar isso de presente para Nina, para ver se ela pelo menos se anima um pouco mais. E aí a Nina descobre que a Millie reservou a data errada. E ela tem um ataque de surto, porque na data que ela reservou, a Cecília vai estar indo para um acampamento. E a Nina ficou responsável de levar a menina para o acampamento e acompanhá-la ali, né, nesses primeiros passos desse novo acampamento. Então, dado o fato de que a Millie fez toda essa coisa errada e tudo mais, a Nina passa a castigar ela por conta disso. Só que o Andrew, vendo toda essa situação, entende que, na verdade, a Nina falou a data errada para Millie e a Millie marcou na data que ela tinha pedido, só que a Nina enlouqueceu e não lembra de ter pedido aquela data. Mas, enfim, controvérsias aí. E o Andrew fala, cara, eu vou tentar pegar o reembolso desse show. Se tudo der certo, a gente consegue marcar em outra data. Só que ele não consegue esse reembolso. Então ele fala para Millie: eu não consegui o reembolso, eu tenho o show para ir e foi caríssimo. Então, se você quiser ficar com os ingressos e vai você, aproveita, leva um acompanhante, fique à vontade. Só que a Millie
de repente fala que não tem ninguém, que não conhece ninguém, não consegue ir com ninguém e acaba recusando os ingressos. O Andrew, vendo aquela situação, fala: se você quer, né, se você quiser, eu posso te acompanhar, a gente vai junto, não tem problema. É só pra gente realmente não perder os ingressos. A Millie fica meio controversa, mas pensa bem no assunto, vê que a Nina não vai estar em casa, vai estar levando a criança no acampamento, e ela pensa, tipo, eu não gosto da minha chefe, eu não quero agradar ela mesmo, eu vou. Vai eu e o marido dela, não tem problema nenhum. E aí vão os dois pro show, acompanham o show, ela tem uma noite incrível e maravilhosa, só que eles cometem o famoso erro. Eles vão pro hotel juntos, depois deles terem bebido 2 garrafas de vinho, e coisas acontecem. E aí a história começa a ficar cada vez melhor, porque depois disso o Andrew enlouquece. Simplesmente ele não consegue mais ficar com a Nina, fala: cara, eu não sinto mais nada por você, eu acho que eu estou apaixonado pela Millie. E a Millie pensa: eu estou apaixonada por este homem. E os dois resolvem que vão ficar juntos. É. Só que a história não acaba aí. Depois disso, o Andrew resolve que vai se separar da Nina de vez. E aí a Nina claramente fica num estado de insanidade. E aí ela tenta de qualquer forma falar: não, você não pode fazer isso comigo, a gente precisa ficar junto e tudo mais. Só que o Andrew diz: cara, não vai rolar, eu não sinto mais nada por você, eu realmente acho que eu tô apaixonada pela empregada. Só que a Millie começa a perceber que talvez, entretanto e portanto, talvez não seja só a Nina que tem algum tipo de probleminha na cabeça. Para saber o desfecho dessa história e ver tanto a visão da empregada quanto a visão da dona de casa, a Nina, a gente consegue ver a história das duas. Tem que ler, gente, tem que ler o livro. E eu juro para vocês que este livro é perfeito. Ele entregou tudo, tudo, tudo o que eu queria, ele entregou. Sério, ele me entregou um romance que eu fiquei, obviamente, brava demais de ler essa desgraça, porque cada vez que eu lia eu falava: este homem, something's wrong, I can feel it. E talvez sim, talvez não, eu estava certa. E realmente, gente, ele entregou um thriller psicológico de outro mundo. Ele me entregou 2 visões. Ele me entregou tanto a visão da empregada quanto a visão da dona de casa, que o tempo todo a gente achava que era maluca. Ele me entregou isso também. E ele me entregou um desfecho tão magnífico, tão perfeito para essa história. E também um ponto a mais que ele me entregou. Ele me entregou uma pessoa dentro dessa história, que eu não vou contar para vocês, que fez a total diferença para o desenvolvimento da história e que permeou desde lá de trás até o final da história, e foi realmente a única pessoa que a única pessoa sensata da história que eu aplaudo de pé foi essa pessoa, que é uma pessoa que está fora desse núcleo familiar, mas ainda assim está um pouco dentro desse núcleo familiar. Vocês vão entender quando vocês lerem o livro. E sério, se você ainda não leu, leia. Eu não vou falar mais nada. Leia este livro. Ele é perfeito, foi favoritado e 5 estrelas. Eu não tenho o que dizer. Eu amei a história da empregada. Já tô louca para ler outros livros da escritora. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Se você assistiu e gostou, não esqueça de deixar o curtir aqui no vídeo para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Comentem também se você já leu o livro e o que você achou, e se você não leu o livro e ficou com vontade de ler depois deste vídeo. Um beijo e até a próxima!